a expressão de processo de democratização. Você disse que rejeita falar de democracia ou democratização, porque é um processo, não? Só que eu me pergunto se realmente nós estamos vivendo um processo de democratização, não? Aparentemente, nos últimos 50 anos, tem se desenvolvido processos de participação dos cidadãos, melhora de participação dos cidadãos em certos órgãos do Estado. Todo o processo, por exemplo, que aconteceu depois das ditaduras, foi um processo que normalmente se chama de democratização, não? O que chama a terceira onda de democratização, falam os politólogos. Só que eu vejo que esse avanço nos processos de democratização está acompanhado de outros processos de regressão democrática, não? Então, as políticas neoliberais significaram um processo de desdemocratização em muitos aspectos da vida das pessoas, de controle de sua reprodução social, de sua reprodução econômica. Então eu fico na dúvida se a gente já de entrada afirma que na América Latina tem se vivenciado um processo de democratização. Concordo com as observações. Se quiser mais o máximo de objetividade, eu diria isso, para a gente passar para a pergunta seguinte, né? Mas para não te deixar completamente assim, eu acho que pode ser feita essa pontuação para a gente não ser confundido com essa visão, até que os próprios neoliberais usam muito, que na verdade o que se sucedeu às ditaduras, né, foram um processo de democratização. Quando na verdade vimos nesse processo também a regressão que foi transferida para o mercado o poder que antes era das ditaduras. Então a gente traz da ditadura política explícita para uma ditadura de mercado, né? Quer dizer, onde na verdade tudo é definido a partir dessa lógica. Então, se necessária essa pontuação, eu creio que ela deve ser feita. Para a gente não assumir, até porque o debate entre os politólogos, né, aceita isso com muita naturalidade. A gente estaria colocando a nossa azeitona, né, na empada dos caras. Então, eu acho que a observação é perfeita, né? Se fosse possível falar também, era também falar que os processos históricos são processos, na verdade, cheios de contradições, não é? Então, para dar uma frase que é dada pelo professor Eric Hobsbawm, um historiador, quando teve no Brasil para lançar, em 96, o seu livro Era dos Extremos, né? Onde ele faz a famosa declaração que nós socialistas, porque ele era ativista também, né, no movimento socialista, nós socialistas somos responsáveis por algo que não queríamos. Ou seja, nós humanizamos o capitalismo quando nós queríamos destruí-lo. Quer dizer, porque o processo dialético de você tentar avançar, né, no sentido de de conquistas sociais, né, significa dizer que o capitalismo acabou tendo uma face humana, né, que na verdade não teria se não fosse que eles tentaram derrubá-lo. Então significa dizer que nem o capitalismo é o que o capitalismo queria, porque teve que assumir uma face humana, como o mundo não foi o socialismo que os socialistas lutaram, né? No fundo acabaram permanecendo no interior do capitalismo. Isso eu acho que é da natureza da história. A história não é necessariamente... os homens fazem história, mas, na verdade, essa história se faz nas tensões e nas contradições. Por isso que a ideia de processos através dos quais as pessoas vão tentando, vão nesse processo, aprofundando e compreendendo mesmo as próprias contradições nas quais estão inseridos, né? Nesse sentido, a história é um processo aberto, né? Que não é um processo cumulativo. Pode haver processo de democratização, que a gente tem, então, por mais que eu negue a ideia de que uma democracia como substantivo, ela seria atingida lá na frente. A gente só está num processo de atingir o fim, não é dizer que esse processo ao mesmo tempo é permanentemente aberto. Eu acho que isso dá um material suficiente para a gente fazer uma reflexão mais complexa sobre essa ideia. Não só a fugir, né, desse mainstream aí da ciência política, de falar do processo de democratização, mas ao mesmo tempo assinalar que os processos históricos têm um nível de abertura que muitas vezes, por exemplo, quando a esquerda critica o Fukuyama, dizendo que o Fukuyama disse que a queda da União Soviética significou, na verdade, o fim da história, né? Então a esquerda diz que é um absurdo falar do fim da história, mas o que a esquerda vai dizer? Não, quando vier o socialismo, aí sim entramos no fim da história, quer dizer, só era um pouco mais adiante. Não, a história é um processo do ser humano, é um processo inacabável, não é inacabado. O processo de aperfeiçoamento do humano,
partir das circunstâncias que vive, não, processo que um dia vai ter um fim, seja que nome a gente queira colocar para esse fim. Então, mas enfim, isso aí já vai, não sei se é suficiente para você ter. Sim, só para continuar nesse tema da democratização, eu vejo duas coisas. Uma, que foi uma coisa que eu apresentei lá no aquele palestra que eu dei com os judeus, que você me passou, não? Sim. Eu estava refletindo que todo esse processo de a chegada de novos governos de esquerda na América Latina, realmente foi um processo que a gente poderia chamar de democratização, mas que se deu principalmente no poder executivo. Mas o poder judiciário e o poder legislativo continuam sendo containers de poderes institucionais das élites tradicionais da América Latina. Então, o setor ruralista aqui no Brasil tem um grande poder dentro do Congresso. Isso mesmo acontece na Colômbia, no Paraguai, na Bolívia. Então, aí parecesse que eles abriram mão do setor executivo, mas os juízes, o poder judiciário, o poder legislativo continua representando os poderes das elites tradicionais e limitando as reformas, os avanços que querem ser praticados pelo executivo. Então, eu não sei se eu posso falar de uma democratização do executivo, mas uma antidemocratização do poder judiciário e do poder legislativo, com muitas diferenças. Isso foi parte da luta, por exemplo, na Bolívia, de como é que eles vão controlar o poder legislativo com a Assembleia Plurinacional Legislativa, e a Silvia Rivera critica isso. É impossível chamar essa Assembleia de plurinacional quando só são 7 indígenas de 180 vagas no Congresso. A mesma discussão acontece nos outros países, então isso por um lado. E o outro é... Como que eu vou chamar de processo de democratização, pensando no mundo rural, quando cada vez mais o controle social, político, econômico, cultural do mundo rural continua avançando? O controle do capitalismo sobre esses processos no mundo rural cada vez é mais forte. Então se gera uma aparência de democratização, porque há eleições livres, porque a gente pode eleger um candidato no executivo que mais ou menos está legal, de esquerda, tá, com todas as diferenças, mas nesses outros sectores, para mim, há grandes processos de regressão democrática, de limitação, pelo menos. Eu não sei se eu concordaria plenamente com a ideia de uma democratização da terça parte dos 3 poderes, só o executivo, né? Até porque as contradições foram imensas, mas esses processos, por exemplo, tanto é que os setores mais conservadores reclamam muito fundamentalmente de três experiências latino-americanas: Venezuela, Equador e Bolívia, né? E todas as 3 tiveram processos constituintes com forte participação popular, né? Então, onde se tentou fortemente tensionar com o legislativo. O que se pode discutir é o problema que está na própria natureza do Estado e do Estado moderno, tal como ele se configura modernamente, e essa separação, né, do político do social, né? Essa separação que vai para a ideia o político está sempre representado, né? Então, na verdade, é como se escapasse a sociedade do controle do fenômeno político, né? E você vai ver isso na América Latina, quando na verdade você vai ter a retirada dos militares e das ditaduras, né, do poder, né, do governo, né, e daqui a pouco essa mesma estrutura de representação está sendo manejada pelos interesses empresariais, corporativos e financeiros. Quer dizer, o Estado não deixou de demarcar as regras da sociedade, mas a sociedade não tem controle sobre isso. Então você acaba elegendo, seja para o executivo ou legislativo, mas depois você não governa, ninguém governa, né? Você ganha pela esquerda e governa pela direita sempre, né? Parece que você fica prisioneiro dos mercados financeiros, você fica prisioneiro. Então me parece que aí é a própria ideia da representação política. O grande medo, né, eu até termino no artigo que eu acabei de escrever ontem, o grande medo dos setores conservadores é que você aumente o processo de controle social das decisões políticas. Entendeu?
de certa forma, o avanço que se tem na América Latina, no limite, você vai ter um movimento zapatista sinalizando para a questão de assumir plenamente o controle do autogoverno. Então, é a sociedade tendo o controle das suas condições materiais de reprodução da vida. Entendeu? Tentando estabelecer no sentido mais pleno. Né? Agora, esses processos que estão em curso na América Latina, me parece que mostram os limites, né, da ideia de democracia representativa, né? Inclusive por isso essa discurseira, desculpa para desqualificar, sobre participação. Isso só mostra a crise de legitimidade da democracia representativa, que não consegue mais representar, nunca conseguiu representar e não consegue representar. Então ela fica tentando criar mecanismos de participação. Por exemplo, na Venezuela até inventaram uma palavra para isso, para tentar, a participação tem que ser protagônica, para tentar dizer que a palavra protagônico, significando o quê? Né? Protós agoniste, né? Aqueles que lutam para ter o direito de iniciar a ação. A gente tem, na verdade, por exemplo, você tem democracias onde você tem o quê? Você tem uma participação na agenda que alguém estabelece, mas você não tem o poder de definir a agenda política. Você discute a agenda que te oferecem. Então ele fala, não, aliás, a Hannah Arendt vai dizer que, na verdade, o que caracteriza a política a ação política, a prerrogativa de você poder iniciar uma ação, você tomar a iniciativa, você principiar, a ideia de príncipe. Né? O príncipe é aquele que principia. Né? Numa sociedade que se quer aprofundizando o processo democrático, aprofundamento, ela, na verdade, significa que o príncipe não está mais no palácio, o príncipe somos todos. São todos os grupos sociais, a prerrogativa de principiar. Então, a gente está vendo a crise dos regimes representativos, né? E a gente vê isso na América Latina de maneira muito clara. Quem saiu de uma ditadura, de ditaduras formais, né, de retirar... A gente passou por processos de procedimentos democráticos, reduzindo a sua dimensão eleitoral, tá certo? Mesmo onde se tentou mexer no legislativo e até mesmo no judiciário, como no caso da Venezuela, no caso da Bolívia, você tem até eleição para juiz, entendeu? A gente percebe que ainda fica o quê? Prisioneiro de um Estado que está fundado na propriedade privada, entendeu? Portanto, o judiciário está ali para defender a propriedade privada. Então, toda a tradição do direito, não é? Do direito romano, por que vão pegar o direito romano para fundar um Estado moderno? Porque é o direito dos proprietários. Qual é o centro do direito liberal? É a propriedade privada. Esse é o centro do direito liberal. Né? Então, se você permanece com a propriedade privada, né, o nome já está dizendo, a propriedade privada priva quem não é proprietário. O nome é ambíguo. Só que as pessoas ficam pelo positivo, eu sou proprietário privado, mas a palavra em si mesma é contraditória. Então, esses processos, você tem razão, esses processos foram desiguais na América Latina, né? Mas você pode dizer que os setores conservadores temeram os processos onde teve maior protagonismo popular. Venezuela, Bolívia e Equador. Né? Foram processos constituintes. Tanto é que vão derrubar o Zelaya em Honduras, porque ele queria propor, dentro do processo eleitoral para presidente, que houvesse um plebiscito para consultar o povo se o povo queria um plebiscito. Ele não queria nem um plebiscito. Derrubaram o cara, temendo exatamente esse papel protagônico. Não é? Porque essa iniciativa já se mudar a regra do jogo. Né? Então, não sei se seria só o executivo. Eu acho que a coisa mais... é a crise, e a crise mundial hoje das estruturas de poder, né? Me parece que não é só latino-americana, isso que a gente vai falar aqui, ou seja, pega a palavra indignados, né? Ou seja, formas de política que impedem a vida digna. Por isso ficamos indignados. Né? Então, em todo o mundo, é um processo na Grécia, um processo na Espanha, um processo em Paris, um processo na Alemanha, um processo na Inglaterra, um processo nos Estados Unidos, no mundo inteiro. É uma crise que as pessoas percebem como a democracia é aquilo que o Boaventura vai chamar de democracia débil, democracia de baixa intensidade. Né? Então, mas me parece que é a ideia de representação que está subjacente a isso tudo. Então, tem que vai falar de democracia participativa, né? Quer dizer, enfim, tentar avançar nesse processo de que o demo, né? Que não seja confundido com demônio. Né? Coisas do demo, né? Para a direita, demo é coisa do demônio. Né? Você não controla, né? Cara,
Diga. Agora, tem uma passagem, só uma referência. Esse texto do Chanin, que eu deixei aqui para cópia, tem uma reflexão muito interessante sobre o Marx, uma reflexão do Marx sobre a política, que me chamou a atenção e eu quero recuperar isso, de repente até gravar isso depois, pegando essa parte do Chanin, onde eles falam como é que o Marx via a questão do Estado, que ele vai falar que o Estado é essa coisa que se separa da sociedade e que a sociedade diferente tem que romper com isso. Então ele não seria nada estatócrata, como ele é acusado. Entendeu? Então seria até interessante recuperar isso, mas aí fica só como uma nota de pé e depois eu localizar o texto, uma passagem que o está sem caneta, não pude fichar. Mas fica forte aí. O Chanin tem uma reflexão sobre essa questão da política que se separa do controle social. E você diz que é a natureza do Estado burguês. Carlos, uma segunda questão tem que ver com a periodização que vocês propõem aí no texto. E aí eu tenho várias dúvidas. O primeiro, que eu achei um pouco engraçado, é que a periodização se começa, primeiro período, do encontro civilizatório à invenção dos Estados, ou seja, de 1492 a 1804. No texto que a gente escreveu sobre Chibnall, a gente já começa com outra postura teórica e política, que é reconhecer esses outros tempos e espaços ancestrais. Então, é uma coisa que teria que ser introduzida aqui nesse texto. Então, se você faz assim é porque está... Era uma primeira tentativa de já pensar as imbricações de tempos, mas ainda é um silêncio sobre o tempo anterior, o tempo ancestral. Exatamente. É um silêncio. Eu falo do encontro civilizatório, mas as outras civilizações ficam para trás, né? Elas são subsumidas, isso aí. Não precisa nem de muita discussão, isso aí tem que recuperar o nosso texto. Tem que recuperar o texto. Esse texto foi escrito quando? Isso aí deve ser 2005, 2005. Tá. O segundo tema é que eu acho uma periodização muito assim partilhada, não? Muito assim dos 50 aos 60, dos 60 aos 70, dos 70 aos 80, assim, muitos períodos que eu me pergunto se realmente houve grandes transformações nesses períodos de tempo para falar de períodos que significam uma grande transformação da geograficidade dos conflitos sociais. Tá, olha só. Isso aí tem que refinar, A gente pode se colocar essa questão de rediscutir essa periodização, né? Você podia dizer fases dentro de períodos, tentar já fazer um pouco isso, né? Indicando, né, que, por exemplo, esse detalhamento começa mais com que período? A partir de quando começa? Anos 50, sim. Ou seja, vocês pegam grandes períodos assim, tempo colonial, o tempo dos Estados-nação, políticas de modernização, e depois já a partir dos 30, começaram a fazer períodos de 15 anos, de 20 anos, que com certeza houve mudanças, mas eu não sei se houve mudanças paradigmáticas na forma de entender a geograficidade dos conflitos sociais. Eu diria 30 sim, 30 talvez mereça, porque era a questão da substituição de importações, em função da própria crise do sistema mundo, não é? que abre perspectivas de substituição de importações da América Latina, que aí deve ser considerado. Mas talvez aí esse padrão, de certa forma, ele tem uma mudança importante exatamente com o início do chamado período neoliberal. Aí você teria que fazer 30 a 70 seria um macro período, e de 70 para cá você talvez pudesse trabalhar com a ideia, a gente pudesse trabalhar com a ideia de caos sistêmico do Arrighi, do Brodel, etc, porque aí obviamente você vai tendo ensaios, né? Você vai tendo, até pode ter um evento da Bolívia que é significativo, mas que também não se consolida, né? Depois acontece uma coisa em outro país também que é interessante, mas que também não se consolida. Por quê? É exatamente isso que é o caos sistêmico.
né? Quer dizer, onde vários ensaios vão se fazendo e ao mesmo tempo indicando busca de outras configurações que ao mesmo tempo não se consolidam. Isso é exatamente o caos sistêmico. Né? Quer dizer, significa dizer que não tem um sistema alternativo, se é que, na verdade, essas transformações vão indicar algum sistema alternativo. Né? Até essa pergunta a gente poderia admitir. Entendeu? Acho que aí há que mexer. Talvez aí... Será que a gente faz uma leitura? É um parágrafo de 6 linhas, a gente pode ler agora, aí se você tem alguma coisa para se colocar. Tá. Será que, Miriam, você que fala melhor espanhol e português, aqui. Assim, identificamos períodos a saber. Primeiro período, do encontro civilizatório à invenção dos estados até hoje, de 1492 a 1804. Primeiro subperíodo, de 1804 a 1845, e segundo subperíodo, de 1845 a 1898. Segundo período, da invenção dos estados à crise do modelo colonial agroexportador, de 1804 a 1898 a 1930 até hoje. Terceiro período, da crise do modelo colonial agroexportador ao modelo desenvolvimentista nacional e popular, de 30 a 59 até hoje. Quarto período, da radicalização democrática e popular e dos regimes ditatoriais sob tutela militar às reformas neoliberais, de 59 a 79 até hoje. Quinto período, das reformas neoliberais à crise do Estado colonial patrimonialista, de 79 a 89, 2000 até hoje. E sexto período, da crise do Estado colonial patrimonialista à invenção de novas configurações democráticas e territoriais, de 89, 2000 até hoje. Engraçado que eu não me sinto completamente fora disso aí, não. Não me sinto completamente fora, não. Talvez até analisá-los melhor, né? Essas fases, né, de transição que a gente está colocando aí para 1804 a 1898. Você sabe que tem a ver com a independência de Cuba e que é o último país, o último, está aí a Guiana Francesa, a gente está deixando de fora. Talvez devesse explicitar isso, que esse processo, sequer esse processo colonial de 500 anos acabou. Com colonização direta ainda, né? No caso da França, né? Que é o caso da Guiana Francesa. Né? Que a gente está tomando 1804, 1898, a primeira é o Haiti, né? E a segunda, Cuba é considerada o último país a ficar independente, 1898, mas você vai ter o caso da Guiana permanece até hoje. Até hoje. Mas me parece que não me sinto, entendeu? Não me sinto completamente fora. Claro, o ancestral sim, até porque o ancestral vai conectar com a crise pós-90. Exatamente. Ele que se conecta com a crise pós-90, que é quando ele vem e mostra a história de larguíssima duração, que é mais que Brodel. Brodel fala larga duração. Né? A gente está falando de um tempo de ancestralidade, se a gente fala do nosso texto Típios. É um outro texto. Mas tem aquele comentário do Brodel, acho que a gente até... do tempo dos ancestrais, que se existe o tempo de longuíssima duração, se existe o tempo dos sábios. Isso aí. Isso é interessante, do Brodel, ela está lembrando bem. O quê? Fala, explicita que a gente já conversou sobre isso. Foi no texto do Wallenstein? No texto do Wallenstein. Ele estava fazendo a periodização do Brodel, né, do tempo de curta duração, média, longa duração, e aí ele fala do tempo de longuíssima duração, que se existe, que seria o tempo dos sábios, dos ancestrais. Não lembro qual é a palavra, mas acho que é sábio. É o tempo dos sábios. O Brodel fala dos sábios. Dos sábios. Que remete aos amaltas. Tá. Que é interessante a coisa. Você tem esse texto? Tem o texto de Impensar Ciências Sociais. Repensar Ciências Sociais. Impensar as Ciências Sociais. Ele está pela web. Está em Impensar Ciências Sociais, tem um capítulo sobre espaço-tempo, onde ele faz essa reflexão, que pode ser um ponto de apoio para a gente, para essa discussão toda desse texto aí dos chiquitanos, o texto. Porque a gente vai ter que dialogar com esses caras. Esse é o problema. Academicamente a gente vai explorar. E isso que a gente está falando da ancestralidade, o Brodel chega a dizer isso. Se existe esse tempo, é o tempo dos sábios. Não é? E eu achei interessante. A ideia é bonita. Pode até servir de epígrafe. Né? De epígrafe o Brodel e o Wallenstein cita aí. Interessante. Continuando sobre o tema da periodização. Duas perguntas. Realmente
esses 6 períodos constituem diferentes padrões de conflitividade? Eu diria, a minha ideia é que esses padrões de poder, né, acabam configurando padrões de conflitividade. Entendeu? O problema é que eles estão imbricados. Eles não são, por exemplo, o padrão de poder que se configura desde o encontro civilizatório, né, até as independências, que é a concentração dos recursos naturais, né, seja das minas, seja das terras, isso me parece que continua. Entende? Continua em situações posteriores. Né? A gente já sabe até que os conflitos contra os indígenas e os negros, né, a violência, foi maior depois da independência. Foi tão grave quanto pela independência, porque o avanço para poder exportar. Então, quando as oligarquias, né, crioulas passam pelo controle do Estado, elas mudam a relação de conflitividade. Elas intensificam isso. Entendeu? Então, me parece que esse processo vai aliás, o que dá sentido chamar de padrões de poder e ao mesmo tempo configurados só espaço-temporalmente, é porque eles acabam configurando relações sociais de poder, portanto, relações que são constituídas a partir de... Seria aquilo que a gente chamaria de conflitividade, exatamente o conflito de conflitividade, conceito de conflitividade, né? Que na verdade seriam as condições de possibilidade do conflito. Não é isso? Quer dizer, é a condição de possibilidade do conflito. O conflito é a manifestação concreta da contradição. Mas esses padrões de poder que definem, eu diria que é. Eu tive problemas para aceitar o conceito de padrão, porque para mim padrão tem a ver muito com, quando se fala de um novo padrão, é uma forma substancialmente diferente de acontecer os processos, não? Ainda que tenha continuidades, mas há uma mudança substancial nos processos nos quais você já pode dizer, aqui já estamos diante de outro padrão. Então, se eu penso, por exemplo, do tempo ancestral à colônia, há uma mudança radical. Acho que da colônia à conformação dos Estados nacionais, há também uma mudança radical. Agora, com certeza, esses últimos períodos, os 4, 5 períodos dos últimos 50 anos, com certeza houve mudanças que modificaram as características da conflitividade. Mas será que podemos falar de novos padrões? Talvez aí a gente devesse mexer nesse conceito. E aí, se sim, se a resposta é sim, aí teríamos que caracterizá-los. Tá. Porque, por exemplo, dialogando com uma fonte de inspiração, diz que é o Kiran. Ele fala de padrão de poder do sistema mundo moderno colonial. Então ele está falando de alguma coisa que na verdade tem 500 anos. Ele chama isso de padrão de poder. A gente está tentando admitir que esse conceito fosse mais período, tivesse diferentes padrões de poder. Talvez a gente devesse abrir essa caixa e abrir uma discussão entre nós, tá? Entendeu? De que forma, isso que você falou, o encontro civilizatório, né? O mal-encontro, como diz Etienne Laboissy, o mal-encontro, né? Que é esse conflito com a chegada dos invasores, né? Cria um padrão de poder de novo tipo, que é o sistema mundo que acaba se configurando. Tudo bem. A gente percebe que se a concentração fundiária é o ponto forte dessa estruturação, está presente até hoje, como elemento, que adquire formas distintas, também é verdadeiro. Então, isso acho que a gente deveria, talvez chamar cada um deles de padrão de poder fosse forte, talvez esteja sendo forte demais. Talvez configurações, diferentes configurações dentro de um padrão que é esse da nova geração. Mas olha só, Vivi, então uma coisa para a gente mexer mesmo, até porque são coisas fortes no legado teórico que a gente também está tentando propor. Né? Porque se você vai falar de diferentes imbricações de conformações espaço-temporais,
que a gente ao mesmo tempo distingue, né? E ao mesmo tempo diz que tem continuidade na descontinuidade, né? Então, assim, por exemplo, o período colonial continua até hoje, mas ele não é o mesmo. Então há continuidade, mas há descontinuidades. Isso me parece que é importante. Então, ao mesmo tempo que a gente fala em descontinuidade, o que significa essa descontinuidade? Configura o quê? Você está falando de configuração. Configura o quê? Um outro padrão de poder? Não é? Ou o termo padrão de poder a gente vai preservar só para essa estruturação de larguíssima duração? Não é? Então, isso continua aberto. Agora, eu diria que são temas relevantes, né? Talvez a expressão padrão de poder, para o Quijano me parece que ele leva isso para o padrão de poder colonial que está em crise. Entendeu? Enfim, não fala que é o período neoliberal. O período neoliberal é uma fase de um processo, de um padrão de poder de larguíssima duração. Né? Então, isso talvez nos obrigue a ter que pensar. São questões quentes, né? Porque por exemplo, toda essa discussão que a gente está agora percebendo, que eu vim tentando, desde aí que eu vinha tentando isso. Depois eu fiz isso em alguns textos meus, sobre a Amazônia, que eu levei até antes dessa que eu tinha feito para o Boaventura, aquela palestra que você assistiu pelo vídeo, pela televisão, pela internet. Antes eu tinha feito um texto para ele, Amazônia, os espaços-tempos da Amazônia. Eu já vinha tentando essas imbricações. Aí depois tenho contato com o Wallenstein Brodel, aí vejo que a coisa é quente. A frase do Milton Santos, que me parece ótima: o espaço é a acumulação desigual de tempos. Né? Então eu fui tentando, e aí agora no nosso último texto, acho que a gente já conseguiu avançar mais. Agora, aí com isso começa a necessidade de a gente precisar mais esses momentos de descontinuidade desse processo que ao mesmo tempo é contínuo. Entendeu? Talvez essa ideia, continuidade e descontinuidade. E como é que a gente batiza isso? Acho que isso é uma coisa bem quente e que a gente tem ainda que dar um debate muito mais profundo sobre isso. Não para que estejamos todos de acordo, mas para enriquecer a nossa postura como leitor. Isso. Quando se estiver lendo todos, que às vezes a gente está lendo coisas para assuntos dos mais variados, e aparece uma referência que ajude a pensar essa questão. E agora todo mundo já fica atento. Ele está dizendo que eu estou lendo um livro agora sobre a história da cidade, as cidades e as ideias da América Latina, que ele está relendo agora. Ele não tinha ideia do que tinha de percepção espacial no texto, coisa que ele agora está tão atento que ele começa a ler. Então você começa, diante das discussões, a gente vai vendo que certas coisas que ele passam batido já não vão passar mais batido. E às vezes o texto que a gente está lendo é para uma razão. É isso que vai configurando um programa de pesquisa. Entendeu? Vai construindo questões que a gente começa a perceber que elas são relevantes. E aí a gente já fica ligadão. E aí começa a recolher, às vezes até uma piada, entendeu? Não, uma notícia de jornal, né? Uma entrevista qualquer, a gente já começa a ficar atento porque vai caindo, vamos dizer assim, nessa... Continuando com o tema da paralisação. Só o Ivaldo já vinha, o Ivaldo pode ajudar nisso. O Ivaldo já tinha feito uma crítica, não a mim diretamente, mas ele tinha falado um pouco dessa ideia do padrão de poder, essas coisas chamadas de padrão de organização espacial, com relação à palavra padrão. A gente podia depois entrevistar o próprio Ivaldo para nos ajudar nisso. Vamos já parar, porque tentar. Então o Ivaldo pode estar muito atento a isso, a sua visão para a questão da literatura, né? Que ele chegou a fazer letras. Hein? Não chegou a formar, ele fala assim, eu não me formei. Ele diz, eu não me formei não, estou fazendo que eu sou formado, não, quando me formei. Mas ele tem uma verve, muita coisa para isso. Continuemos então. Mais 3 questões sobre o tema da periodização. A mais simples, talvez, primeiro. Todo o processo, que será uma nova fase que há chegado os novos governos de esquerda na América Latina, não está nesse texto. Então, porque o texto foi feito faz mais de 10 anos, não? Faz 10 anos. Então, tudo isso aqui, acho que não é um novo padrão, mas é uma nova fase muito importante que ainda tem que ser caracterizada, não? Então, isso será uma tarefa que a gente teria que incluir no texto. Segundo, aí se menciona um período
das reformas neoliberais à crise do Estado colonial patrimonialista. Eu me pergunto se realmente o Estado patrimonialista entrou em crise. Uma pergunta aberta. E terceiro, para mim é muito importante as políticas mundiais de desenvolvimento sobre o terceiro mundo. E isso não está colocado aqui na periodização. Então, para mim, quando o presidente Truman, é uma coisa que eu pego do Arturo Escobar, disse na sua conferência no ano 48, 49, o terceiro mundo é um mundo desenvolvido, iguala o 80% da população mundial, e diz que sobre esse mundo desenvolvido precisa-se de políticas de desenvolvimento. E a partir daí começam a chegar as missões do Banco Mundial, as assessorias. Eu acho que isso, não sei se um novo padrão, se uma nova fase, mas que em todo caso muda muito a conflitividade no mundo todo e na América Latina. Então, mas isso é uma pista já teórica. O Héctor Alimonda, acho que numa crítica ao próprio Escobar, uma mal educada crítica ao Escobar, então você está gravando, toma cuidado de não editar depois. pode. Não, porque essas coisas, você chamar alguém para fazer o prefácio do teu livro, tu resolve dar porrada no livro, né, de maneira até deselegante. Né? Mas a reflexão que ele traz é interessante. Porque, de certa forma, essas políticas desenvolvimentistas, que depois você vai falar que o Escobar privilegia muito, elas já estavam em curso na América Latina com a substituição de importações. Então, nós já éramos desenvolvimentistas sem que o Truman assim propusesse. Né? Então, é que depois essas políticas vão ter na América Latina a sua... Eu acho que o Escobar não leva isso devidamente em conta. Né? Então, talvez seja mais complexo, seja 30 a 89, e depois de só agregar que, por exemplo, se a União Soviética é o primeiro país do mundo a assumir claramente, a explicitar o papel protagônico do Estado no processo de desenvolvimento, né? Logo em seguida, o primeiro país do mundo a fazer isso é México e Brasil, depois. Cárdenas e Vargas. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é uma coisa de 37. Carlos, mas uma questão, deixa eu te interromper. Quando você fala da União Soviética, seria uma forçação de barra falar que a Alemanha fez isso antes? Bismarck? Porque me parece que... Sim, sim. Alguns vão até dizer que a Bismarck na Alemanha vai fazer de maneira conservadora aquilo que, de certa forma, tinha sido apontado com grandes rebeliões populares. De vez em quando, na verdade, muitas vezes, conquistas dos movimentos populares se fazem por meio de governos conservadores. Né? Então, alguns citam o Bismarck como um belo exemplo disso. Na União Soviética, eu acho que a novidade, eu acho que aliás, isso vai aqui de passagem, porque é um tema que nos interessa a todos, que é o tema que você acaba tocando aqui do desenvolvimentismo, que na verdade a Revolução Mexicana, de 1910, e sobretudo a Revolução Soviética de 17, que elas apontam não só que os pobres do mundo têm direito a uma vida digna, mas são capazes de se organizar para tomar o poder para isso. E a União Soviética levou isso às últimas consequências. Eu acho talvez, ou seja, a ideia de que a Revolução Francesa cria, que todos os homens são iguais, portanto teriam direito a uma vida digna. Isso ao mesmo tempo é uma hipótese, mas politicamente a União Soviética mostra que isso não, ou seja, os pobres não tinham se rebelado em 48, em 71, em 1910, mas em 1917 não só se organizaram, como tomaram o poder. Então a ameaça foi muito forte, e essa parte do Estado tem um papel importante. Tem que fazer as mediações que está falando do Bismarck, né? Que é um governo conservador, mas o papel do Estado tem um papel protagônico, talvez recuperar essa dimensão. Agora, a pergunta que você tinha feito, mais diretamente com relação a isso, não, só do Escobar, enfim. Então eu diria que essa ideia da vida digna, né, essa ideia da vida digna, ela foi colocada pelos, ou seja, pelos setores deserdados, pelos pobres do mundo,
e se apresentam politicamente. Então o papel do Estado, né, o Brasil, está querendo pegar isso, o Brasil em 1937 cria o IBGE. O México dá uma consequência à Revolução de 10, Cárdenas. O cara dá uma consequência de um governo nacionalista revolucionário, né, que vai, por exemplo, nacionalizar o petróleo. Né? Para quê? Para gerar políticas sociais. No fundo, dentro dos marcos de que depois vai ser chamado, aí sim, no Banco Mundial, com seus intelectuais, vai chamar de política de desenvolvimento. Truman primeiro, depois todas as missões, né, que vão chegar no mundo inteiro. Né? Mas é importante assinalar que na América Latina isso já estava em curso. É isso que me parece ser um dado novo. Acho que tem uma tensão com o Escobar. Eu faço uma diferença entre as políticas de progresso do Estado Nacional, mais ou menos até 1920, 30, depois as políticas de modernização e industrialização, e depois as políticas de desenvolvimento, que vão pegar tudo, não? Isso não são diferenças conceituais, mas que no fundo é a mesma ideia. Só que com a fala do Truman, ele consegue dar uma alinhada e uma igualação de tudo isso, e por primeira vez pensar que isso tem que ser levado ao mundo todo. Então, com certeza, as políticas de desenvolvimento não começam no 48, não começam no 50. Já desde o mesmo momento de fundação dos Estados-nações, os Estados-nações queriam modernizar, queriam progressar, queriam desenvolver as estruturas socioespaciais dos países. Mas eu acho que não era tão usada a palavra desenvolvimento como uma política pública. O Estado-nação tem que se modernizar, tem que progressar. Era outra a lógica, mas no fundo era o mesmo. Não, a Europa, a Inglaterra, na África do Sul, nos anos 30, falava em civilizar a África do Sul. Sabe? Vamos levar, colonizar a civilizar. Vamos levar a civilização. Esse era o papel da colonização. Mas olha só os termos. Não se falava em desenvolvimento. Ou seja, como depois veio o movimento de descolonização, já não é mais possível você vai colonizar e civilizar. O desenvolvimento e as teorias de desenvolvimento vão servir para você colonizar. É a nova forma colonial. E elas vão ser a política, porque começa, aí sim tem a ver com a Vivian, a questão das relações internacionais. Porque se conforma, aí sim, olha só, aí tem a ver com essa discussão da periodização. Se configura uma outra estrutura de poder no mundo, por exemplo, que é a consolidação, primeiro, da hegemonia norte-americana, né? É pós-guerra. Já vinha assim, mas se configura como hegemonia norte-americana. Tá certo? Essa hegemonia norte-americana vai se fazer agora num contexto de descolonização. E isso vai abrir uma outra estrutura de poder no mundo. É quando surge o quê? Logo depois, Banco Mundial, FMI, e mais tarde um pouco a Organização Mundial, a estrutura de poder atual. Né? É uma estrutura de poder mundial, né? que aí sim se articula e vai se impor como se fosse uma... eu acho que ele até desenvolve pouco essa ideia, mas é um trabalho paralelo ao do Escobar. Tem uma tese sobre o Banco Mundial, a gente tem ela aí, do João Márcio de Oliveira, que eu fui da banca. A banca foi o José Luiz Fiore. É muito importante. A história do Banco Mundial é a única história do Banco Mundial que não é oficial. Quer dizer, deve ter outras, mas que ele vai dentro, inclusive ele tem dificuldade de obter acesso de informação sobre o Banco Mundial, porque quando ele conseguia via Senado americano, lembra da história, ele foi através do Senado americano obter informação, né? E o Senado, aí quando ele conseguia, era assim, durante 1 hora ele podia entrar no banco de dados para certas coisas, ele pedia. E detalhe, só podia citar se eles autorizassem. Olha o nível de controle, geralmente controlado pelo pessoal do Wall Street. Entendeu? Quer dizer, controle absoluto. Então tem uma estrutura de poder muito poderosa que está colocada aí no mundo, que talvez ajude nesse negócio da periodização. Aí tu tem razão. Né? Até caracterizar melhor esse processo pós-guerra, que vão dar. Esse processo era um processo que era ensaiado, como se fosse uma forma de você estabelecer um padrão universal, né? De novo tipo, né? E nada melhor nesse sentido que a sociedade americana, como diz a Hannah Arendt, que é o único lugar do mundo
onde toda a gente do mundo faz parte, né? O nome do país até nesse sentido é aberto, né? Estados Unidos da América, qualquer um pode entrar, né? Quer dizer, Estados Unidos, né? Se tem mais um, é Estados Unidos, onde não é Estados Unidos, é um país que aceita todo mundo, né? Então, o mundo inteiro pode estar nele, né? Então, nesse sentido, os Estados Unidos é a hegemonia norte-americana, mas ao mesmo tempo temos que lidar com o processo da descolonização. Então, não podia mais falar em civilizar e colonizar ninguém. O discurso tem que ser outro. E aí tem essa coisa que é terrível, esse livro, A Potência dos Pobres, né, que dá para a gente ler aí, eu estou lendo, o cara fala exatamente isso, reduzir a pobreza a um parâmetro igualitário, universal, né, é ridículo, reduzindo todo mundo a $2. Aí o que quer ser desenvolvido? É passar para 4? Passar para 8? Ou seja, é gerar que as pessoas entrem dentro desse universo epistêmico. No fundo, é uma visão de como caracterizar o mundo, né? Mas enfim, tem razão, mas com essas observações que a gente fez aqui agora também melhora a tua parte. E o Estado patrimonialista está em crise? Ah, não. Aí talvez fosse ter que precisar mais também a coisa. O que eu tinha na minha cabeça? Eu queria falar o seguinte, que a partir de então, as velhas oligarquias, né, porque no Brasil vai ter uma mudança de estrutura de poder. Né, para as privatizações, por exemplo, isso vai gerar uma nova burguesia no Brasil. Né, os Steinbrocks da vida, os Gerdau já vinham, mas vai mudar no Brasil, entendeu? O poder das velhas oligarquias latifundistas vai ser uma coisa mais ligada agora a quê? O agronegócio. O agronegócio envolve a Monsanto, envolve a modernização dessas oligarquias, né? Que talvez tenha que ser tem que ser melhor precisado isso. Falar crise do Estado patrimonialista, né? Que era o que eu tinha, crise das oligarquias fundiárias, que era o que estava, né? De certa forma, elas mudam o seu caráter, ficando muito mais vinculada ao mundo da indústria, da indústria propriamente dita, e do capital financeiro. Né? Você tem uma aliança mais imbricada, né? Onde, por exemplo, aí tem uma coisa perversa, que talvez a gente devesse, não sei se está devidamente destacado. Você imagina para uma empresa como a Monsanto, ou um grande empresário desse do agronegócio, se ele chegasse num país, e esse país fosse um país de propriedade da terra muito fragmentada, porque ela tinha uma herança democrática. Você, para fazer uma grande propriedade, você teria que comprar muitas propriedades, e ainda contar que todos os proprietários vizinhos iam ter que concordar comigo. Eu comprava a sua, mas eu tinha que comprar dela, que é a sua vizinha. Porque se eu comprasse uma outra muito distante, também não ia funcionar. Quando você herda, você monta isso numa herança latifundiária, fica mais perverso ainda. Você parte de uma estrutura que já era concentrada e você concentra mais poder ainda. Né? Seja com a aliança dessas famílias, né? dessas famílias, ou seja, talvez com a compra dessas terras. Entendeu? Então, acho que o processo é até mais perverso, que é um agrobusiness, né? Ele não muda a estrutura latifundiária. Por isso que eu acho lamentável que o pessoal, mesmo da esquerda, prefira falar de agronegócio do que falar de latifúndios empresariais monocultores. Eu acho que seria a expressão mais correta. Entendeu? Porque aí a gente acaba, inclusive, aceitando os termos que eles próprios se dão. Eles se chamam de agrobusiness. Entendeu? E eles acham isso está no campo da ideologia deles. Você continua na linha do latifúndio, você retoma a velha tradição da questão agrária. Né? E mostra que você está diante de latifúndios empresariais monocultores de exportação. Olha, não seria a definição técnica, conceitual, precisa de agronegócio? Não é porque o termo agronegócio esconde isso. Acho que a gente ajudou com o termo agronegócio, né, a fortalecer isso aí. Né? Então, aí eu acho que é uma coisa que a gente teria que... Quando eu disse crise do Estado patrimonialista, eu me lembrei muito das discussões entre os primeiro e segundo governos de Evo Morales, não? Então, tinha intelectuais que falavam que o que estava sendo colocado em questão ao final do primeiro período de Evo Morales era colocar realmente em xeque as elites latifundiárias, não? Porque a proposta deles era revertir o latifúndio. Com todas as protestas e o intento das elites da meia-lua e das elites de Terras Baixas, Santa Cruz, de se separar da Bolívia, e o intento de negociação que consegue o governo com eles dão uma segurada.
e já a decisão depois na Assembleia Plurinacional Constituinte é que não vão ser revertidas retroativamente e colocar um limite ao latifúndio que é de 5.000 hectares. Então, aí as élites latifundiárias ficam tranquilas, tudo bem, Evo Morales pode continuar no poder e nós continuamos fazendo parte do Estado boliviano. Pode continuar no governo e a gente pode continuar no poder. Exatamente. Então, aí ele pode continuar no governo e nós continuamos no poder. Exatamente. Então, aí foi não uma crise do Estado patrimonial, um tento de mexer com isso e, pelo que eu saiba, foi a procura de fazer isso mais profunda que se tentou na América Latina. Sabe? Uma coisa, vamos revertir o latifúndio e vamos fazer uma reforma agrária tão radical como a de 1951. Só que aí eles não conseguiram ter a força suficiente para... E aí o apoio de Lula é muito importante. Então aí realmente eles quase que estiveram em crise, mas conseguiram assegurar. Agora, de qualquer forma, eu acho que é importante uma recomposição do bloco de poder. Né? Porque no caso da Bolívia, por exemplo, vai ter que assimilar, como no Brasil teve que assimilar muito sindicalista com Lula, né? Na Bolívia teve que admitir muitos sindicalistas também, cocaleiros, sobretudo cocaleiros. Foram assimilados, né, na estrutura de poder. Então, nesse sentido, aquele capítulo do livro do Zibet, a ampliação da elite do poder, deveria talvez ser analisado em outros países também. E no Brasil são os sindicalistas dos fundos de pensão, né, que vão ter um papel importante. Agora, na Bolívia, os cocaleiros vão ter um papel importante também. E a gente sabe que os cocaleiros não são só campesinos, né, é uma estrutura de poder, que aí pega aquela tradição aimara, que são tradições... tem uma tradição comercial muito forte também, né? Tem um componente... A facilidade que os aimaras têm para lidar com o comércio não é comum aos outros povos indígenas. Né? O pessoal generaliza com o nome de indígena, mas na verdade os povos têm diferença. Uns são mais guerreiros, outros não são guerreiros, outros conseguem comercializar. Porque no Brasil também tem alguns povos indígenas que têm uma relação comercial muito mais azeitada. Você tem aquilo que a gente chamou de integração suave ao capitalismo. Que parece que é o caso dos aimaras. Carlos, uma última coisa sobre esse último período. Entenderam essa coisa, a importância de caracterizar melhor essa crise, quer dizer, da relação com o neoliberalismo, né? Quer dizer, o que significa, na verdade, a recomposição do bloco de poder, não é? De certa forma, uma parte dela é que, por exemplo, a gente pode até perguntar se é a crise do Estado patrimonialista ou se, na verdade, lançou mão do próprio Estado patrimonialista, né, que é aquele Estado onde os interesses familiares de grupos preponderam. Essa é a ideia de patrimonialismo, né, que é um Estado a serviço de grupos específicos, e muitas vezes familiares. Né, e aqui no Brasil, com a privatização, você pegou patrimônio público, né, e passou para mãos privadas, né, com processos, até certo ponto, obscuros de transição. Né? Agora, nisso vão surgir empresários de outros grupos empresariais, uma burguesia de novo tipo, né? Que vão ter um papel importante na política do PSDB, por exemplo, a grande parte desse pessoal, que apoia essas políticas privatistas. Né? Que antes as oligarquias conseguiam usar o Estado para fazer prebendalismo, como vocês chamam na prenda, em português tem uma expressão, pode ser o populismo patrimonialista, né? E vocês chamam de gamonalismo, prebendalismo, são os termos mais do espanhol, né? Da prebenda, da prêmio, da presentinhos, né? Prendas, né? Então, as oligarquias no Brasil isso era muito forte, entendeu? Como elas usavam, né? O Sarney muito foi o ticket do leite, né? A política pública, né? Mas, na verdade, caía na mão de quê? Dos coronéis, lá no interior para distribuir o leite. Aí veio o PT com Bolsa Família, passa por um controle nos municípios com a presença dos sindicatos. Entendeu? Não é uma coisa que se define pelas oligarquias. Agora,
Quem foi que disse que uma espécie de neocolonialismo aparece dentro do próprio movimento sindical? Muita gente está acusando isso. Você passou a dar poder também para, como se o sindicato fosse um lugar de róseo, né? O lugar do paraíso. E a gente sabe que não é. Né? Quer dizer, isso ali talvez se reproduz ali também. Isso está acontecendo no Pará, né? Como se mobilizam no interior do Pará, por exemplo, a tese do Edir aqui, do Walter, né? Como nas ribeiras do Rio e da Amazônia, tu imagina quem controla o Bolsa Família. Basicamente é o pessoal do PT que se elege, através das antigas comunidades eclesiais de base, entendeu? E que eles disputam a eleição de maneira muito viva para manter o controle sobre o Bolsa Família. Você pode dizer assim, mas é um direito, transformando isso numa coisa importante. Agora, você acaba também configurando um tipo de poder lá embaixo de um tipo. Ou seja, mudança na relação de poder quebrou, de certa forma, as velhas oligarquias. Então tem novidade aí. Tem novidade aí. Não se pode dizer que você pode dizer o velho Estado. A gente vai ter que encontrar um termo para isso, tem que ficar mais atento. Mas isso vai implicar, quando for, agora a gente tem que buscar agora também as nossas leituras de melhor caracterização dessa nova conformação, desse novo bloco de poder que se forma a partir do neoliberalismo. Né? Eu diria que é outros setores da burguesia, mais transnacionalizados, né? Eu acho que com os governos progressistas, no caso do Brasil é muito claro, os sindicalistas, através dos fundos de pensão, né, que vão dirigir uma massa de grana muito forte e vão ter um papel importante na estrutura de poder. Está aí o PT. Na Bolívia eu diria que os cocaleiros também têm um papel importante. Não sei como é que no Equador. No Equador eu não conheço bem para poder falar qual seria a base, essa base social, né? Que o Rafael Correa parece que corre por fora disso tudo, corre uma vinculação com o movimento sindical, né? Tem uma diferenciaçãozinha. E mesmo no caso da Venezuela, basicamente a base é militar. São os militares, o movimento sindical. Mas isso na Venezuela, por isso foi importantíssimo para eles não deixar privatizar. Né? Se privatizasse, os militares vão ter esse papel. A não ser que eles saíssem para fazer empresas privadas. Provavelmente aconteceria também. Mas com Chaves não privatizou, então os militares podem dançar a mão no governo, né? Porque não tinha movimento sindical. Embora tivesse um movimento social forte na Venezuela, que também ajudou a desestabilizar o neoliberalismo. Mas não sei se tinha força suficiente organizada para se fazer presente nas estruturas de governo, como é o caso do PT. No caso, talvez, dos cocaleiros. O Evo Morales continua sendo presidente das 6 federações de cocaleiros. Ele não deixou de ser. O pessoal do Tigres denuncia isso. Né? Mas, enfim, temos coisas aí para melhorar a caracterização da crise por que é importante para a gente? Porque se vai caracterizar um novo período, né? Que mudanças tivemos nas estruturas de poder, que, sendo estruturas de poder, significa novas estruturas de competitividade. Exatamente. Porque essa é isso é o que eu estava reclamando o tempo todo. Você marca um período, mas configura nova. Mas quais são essas novas configurações? Quais que são essas novas características? Quais que são essas novas mudanças? Então está muito mencionado só, mas não está caracterizado. Depois a gente caracterizar esses diversos blocos de problemáticas que estão exigindo uma revisão conceitual, seria importante que você vai configurando a própria pesquisa. Sim. Depois aprende. Só que depois caracterizar isso. Sim. Até que eu sei que você, nos seus últimos textos, reflete de uma maneira muito diferente sobre isso. Por exemplo, e que vai ser o comentário que eu vou fazer agora. Nesse último período, você não chega a caracterizar duas coisas que são muito importantes. Uma é o tema das marchas indígenas em Equador e Bolívia, que colocam sobre a mesa o tema da territorialidade indígena, que colocam em questão o tema do território e toda essa nova linguagem teórica e política que faz que as constituições de Colômbia, Equador, Bolívia, as constituições do continente são mudadas para reconhecer essas outras territorialidades de diferente maneira.
Mas isso é uma coisa que é substancial, muito importante nessa última fase. E outro tema que não está colocado nessa última fase é o tema das mudanças geopolíticas continentais. A gente já tem conversado sobre... Já temos textos sobre isso. Temos textos sobre isso, o avanço da China, o avanço do Brasil, a IRSA. São questões que teriam de ser caracterizadas, porque são parte da nossa perspectiva. E agora, inclusive, já percebendo as contradições que o próprio Brasil tem. Quando o Brasil diz, né, que vai emprestar dinheiro para as empresas brasileiras investirem fora do Brasil, né, e isso com um projeto geopolítico também próprio, quer dizer, tem a declaração do Luciano Coutinho, presidente do BNDES, de que não se faz uma potência sem as suas multinacionais, então, para justificar por que o BNDES empresta dinheiro para poucas empresas, né? Porque são 57% de toda a dinheirama dá para 14 empresas. Então, agora, o que a gente estava percebendo agora? Eu entrei outro dia no site, peguei, você me mandou da canalização do Rio Madalena, né? Eu entrei no Google e já localizaram, tá, o Odebrecht está lá, só que aparece como fazendo a proposta, não aparece ainda como sendo feita a concessão. Agora, olha só, o projeto Rio Madalena, se você pegar, está conectado com o plano Mesoamérica da América Central também, que é a conexão da Colômbia com a integração aos Estados Unidos. E aí, a Odebrecht, uma das empresas beneficiadas pelos investimentos do governo brasileiro, né, com um projeto estratégico e político, a própria Odebrecht faz o projeto físico de construir uma hidrovia que não tem nada a ver com o projeto geopolítico brasileiro. A pergunta é se ela está recebendo dinheiro do governo brasileiro. Essa é a questão. Para fazer um projeto que é do governo colombiano na sua velha ambiguidade, de jogar uma assimilação muito mais dos Estados Unidos. Então a Odebrecht está se beneficiando de dinheiro brasileiro, mas tem a política própria. Entendeu? Isso é uma coisa interessante. Eu vou falar isso. Mas essa hidrovia acaba conectando a IRSA com a Mesoamérica. Exatamente. Exatamente. Mas ela mesmo não tem, ela é uma conexão norte-sul, no sentido longitudinal. Entendeu? Então, e o Brasil, como é que fica nessa história? O Brasil está muito mais interessado nas travessias leste-oeste. E as pequenas conexões que precisa eventualmente para conectar com a rede, com as malhas nacionais, etc. A Madalena não é a malha nacional colombiana, né? A malha nacional colombiana conectando com o plano Mesoamérica, portanto, o antigo plano do Panamá. Entendeu? Aí a cartografia ajuda. Aí a cartografia ajuda a entender. Né? Já é uma outra que mostra que, na verdade, o capitalismo, a lógica capitalista é uma lógica própria. Né? Que pode se coadunar ou não com a lógica territorialista dos Estados nacionais. Mas aí eu acho que para isso volta a dizer aquele texto que eu indiquei do Wallenstein sobre a soberania dos Estados. É um texto legal. Mas como o capitalismo não pode prescindir dos Estados nacionais, né? Não porque ele tem que respeitá-la, mas como ele pode usar essas diferenças, né? Porque, por exemplo, o poder que o Estado tem, né, de estabelecer impostos, da natureza do Estado, impor. A ideia de imposto é capacidade de impor. Portanto, extrair riqueza social, né? Ao mesmo tempo de favorecer um ou outro grupo, né? Em nome de alguma estratégia que chama de nacional, né? Que chama de nacional, e que aí você não... Belo Monte é nacional, de interesse nacional, né? Você acaba beneficiando alguns grupos para fazer, né? Então, com isso, as empresas, os grupos estão se beneficiando desse caráter nacional e da prerrogativa do Estado impor. Essa imposição permite que os grupos que se associam a esse projeto tenham vantagens e possam extração de riqueza social por causa da prerrogativa do Estado, não necessariamente da empresa. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela pode jogar ela vai jogando isso com os diferentes estados. Se não houvesse os estados para fazer essas diferenças, que são, no fundo, diferenças de extração de renda, né, o capital mesmo não se beneficiaria permanentemente disso. Então, o capitalismo jamais viveria com um Estado unificado mundial. Essa diferença entre Estados é fundamental para ele jogar com vantagem. No fundo, renda territorial seria o conceito.
de renda territorial. Não é nem renda da terra no sentido clássico do Marx, embora inspirada no Marx, não, no próprio Ricardo. Que é um monopólio que o Estado tem, né, de determinar extração de mais-valia. Que é quando, por exemplo, aí, olha, isso serve para a gente até para avançar ainda na questão do extrativismo. Quando o Estado vai e recolhe renda, está captando o quê? Em nome do Estado, está capturando renda derivada da terra. Mas a partir da prerrogativa de ser Estado, de controlar o território como um todo. E com isso pega o quê? Uma fração da mais-valia mundial, porque você tem monopólio do petróleo, tem monopólio do cobre, tem monopólio... O Estado tem um monopólio. Então, quando ele estabelece um monopólio e extrai a riqueza, né, ela cobra o imposto, o que o Estado está se apropriando de uma fração da mais-valia mundial. Mas no fundo é mais-valia, isso é uma forma de renda. Olha só. E é isso que os governos aqui têm feito. Quer dizer, pegam a renda, né, mas essa renda depende de você capturar uma riqueza, né, que o minério propriamente, qual é a riqueza do minério? Na medida que você vende esse minério, você está vendendo esse minério, você capta, tem uma fração da riqueza que está sob uma forma monetária. Mas você foi a prerrogativa de você ter um monopólio. Eu tenho monopólio dessa mina. Aí quando é vendido o produto, eu capto uma riqueza. Mas no fundo eu dependo da extração da riqueza mundial para fazer isso. Portanto, eu dependo da extração da mais-valia. Eu não sou contra a extração da mais-valia, eu acabo extraindo, né? O Estado faz isso. Essa ideia de renda territorial está maneira. Continuemos. Uma coisa talvez muito simples aqui, eu acho uma passagem que eu vou ler agora, que eu acho de muito unidirecional, muito num sentido, que diz: a formação social, portanto, implica o processo de constituição da própria sociedade enquanto espaço. Nesse sentido, podemos dizer que a formação social é o processo de instituição e inscrição de uma dada sociedade na Terra, conformando seu território, sua territorialidade. Eu acho muito unidirecional esse processo terra, território, territorialidade. Eu acho que nos textos outros é muito mais claro isso de que são uma coisa holística, multidirecional, ou seja, que uma determinada relação simbólica com o território que denota a territorialidade tem a ver com a relação com a natureza. Eu senti um pouco que por que será que o Carlos está separando terra, território de territorialidade? Por esse debate que nós temos sobre não separar terra, natureza e território. Eu acho essa passagem assim como que acho que os processos são muito mais complexos do que isso. Não é uma só, não é a partir de uma determinado uso da terra que se conforma ao território e que de aí se conforma a territorialidade, não? É mais... Ou não entendi muito bem, não é questão de não entender, né? Não é questão de não entender. Se está dando margem a essa leitura, melhoremos o texto, né? Mas eu penso que o texto, embora possa permitir a leitura que você está fazendo, né, na verdade ele está descrevendo o próprio processo holístico, né? Então, nesse sentido, podemos dizer que a formação social é o processo de instituição / inscrição de uma dada sociedade na Terra, né? E aqui eu podia dizer assim, a Terra no espaço geográfico, podia dizer, não precisa nem usar a palavra Terra aqui, no espaço geográfico, né? Conformando o seu território, sua territorialidade. Entendeu? Talvez aqui a terra, né, talvez pudesse ser a palavra substituída, mas não que uma esteja sendo unidirecional. Embora, no retrabalhamento desse texto, talvez pudesse explorar até passagens nossas, embora antes já estivéssemos usando essa coisa território, territorialidade, territorialização, sempre como uma coisa que só se entende uma pela outra. Não se pode entender território sem o processo, sem a... Não há uma que a primeira, a segunda, a terceira, não, são processos
Mas aqui, se puder, pode até assinalar. Aí, talvez, se a palavra terra pudesse substituir nesse parágrafo do espaço geográfico, melhora. Né? Já permite escapar dessa leitura que você está dizendo. Exatamente. Há uma passagem aqui que você fala dos gestores territoriais, citando a Regis. Você diz: a América Latina se forma a partir da exploração dos seus recursos naturais, destruição e subordinação das populações indígenas, escravização das populações negras de origem africana e exploração do camponês mestiço por parte dos agentes do colonialismo dos Estados europeus e suas companhias comerciais, seus capitais de natureza vária e seus gestores territoriais. Você diz os gestores territoriais são quem? Eu achei que eu não entendi muito bem. Quais são os gestores territoriais nesse sentido? E aí eu estou muito focado numa ideia de que você tem no sistema mundo, né, duas grandes lógicas que comandam a construção do sistema mundo. A lógica capitalista, que está preocupada com a acumulação incessante de capital, e uma lógica territorialista, né, que normalmente se configura a partir dessa forma que desde a hegemonia holandesa se deu via Tratado de Westfália, que é o reconhecimento da legitimidade dessa forma geográfica de organização do poder, que é o Estado territorial. Né? E a partir disso você tem uma lógica própria, que pode ser compatível ou não com o capitalismo, mas elas não são redutíveis uma à outra. Né? Então você tem isso tudo, que é a lógica capitalista, e ao mesmo tempo tem os gestores territoriais, que tendem a ser esses que vão conformar, organizar os territórios, vão definir as normas, as regras. Os juristas geralmente estão constituindo isso, os geógrafos geralmente estão participando disso, organizando o espaço. Né? Enfim, isso até a gente pode dizer que nos últimos 40, 50 anos, isso cada vez está sendo exemplificado dessa forma da captura das corporações do papel do Estado. Né? Por exemplo, a gente já vê hoje os caras estão disputando o controle dos principais elementos da soberania nacional, que é a moeda. Os caras estão falando em Banco Central independente o tempo inteiro. Né? A moeda sempre foi um elemento de soberania. Em certos países da América Latina perderam a moeda. No caso do Equador, o Equador não tem moeda. O país dolarista, os caras não conseguem sair disso. Até porque é uma economia pequena, não é isso? Não tem nem peso próprio para poder contrarrestar. Por isso que o Equador é um dos países que mais apoia a ideia de unidade latino-americana, monetária inclusive, porque é a forma de eles sair e escapar do dólar. Não é por nenhuma outra razão, porque eles não têm força suficiente, é uma economia muito pequena a economia do Equador. Então eles dependem muito de uma integração envolvendo a América Latina, a América do Sul pelo menos inteira. Né? Mas hoje em dia os caras estão disputando o tempo todo o controle da moeda. Né? Significa dizer que a gestão territorial está cada vez mais também sendo capturada por empresas, né, que operam, né, supranacionalmente. Né? Agora, essa volta a coisa do Wallenstein. O texto do Wallenstein, não sei se você conhece o texto do Wallenstein sobre a soberania dos Estados, Estado e mercado. Interessantíssimo o texto dele. Ele vai mostrando que não são incompatíveis. Não pode ser reduzido uma coisa a outra. Né? Por exemplo, eu dou um exemplo. No caso do Brasil. O Brasil, em 74, o Brasil, em plena ditadura, em plena Guerra Fria, o governo militar brasileiro, né, a ditadura brasileira, rompe o acordo militar com os Estados Unidos. Na época a gente ficou sem entender nada, porque prendia comunistas, em plena Guerra Fria, então uma medida rompeu o acordo, assim, linguagem diplomática é radical, você sabe disso. Denunciar o acordo militar. E qual era a razão? Que os militares avaliaram que os Estados Unidos estavam enrolando o Brasil no acesso à informação nuclear. Que o Brasil tinha um acordo militar com os Estados Unidos e de acesso também à energia nuclear. Né? E aí o governo americano enrolava. Aí em 74 os Estados Unidos não romperam. E vão buscar o quê? Um acordo com a Alemanha.
né? Que a Alemanha, ao mesmo tempo, interessava, porque a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou proibida de ter desenvolvimento militar. Aí vai aceitar um acordo com o Brasil, porque era a maneira de desenvolver, através do Brasil, o seu próprio projeto militar. E aí o Brasil vai ter relação com quem? Com o Iraque. Quem fornecia armamento para o Iraque? A Alemanha, através do Brasil. Aí, quando vem Fernando Henrique Cardoso, denuncia isso tudo. Os militares ficaram putos com Fernando Henrique. Que desmontou, porque qual era a estratégia militar brasileira? É uma avaliação de realpolitik, né? Que diz assim, nenhum país é soberano depois da Segunda Guerra Mundial se não tiver energia nuclear. Então, para o Brasil, a lógica territorialista pode até romper com a lógica capitalista em uma determinada perspectiva. Não é que o Brasil seja anti-americano, anticapitalista. O Brasil, eu vou romper com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não está permitindo que o Brasil possa exercer plenamente a sua soberania. Então tem uma tensão Brasil e Estados Unidos ao mesmo tempo, pela lógica territorialista. Embora os militares brasileiros não sejam anticapitalistas. Mas os Estados Unidos é territorialista, não quer permitir que o Brasil também tenha o seu projeto geopolítico. Porque não vai ter o controle pleno. Olha só, a questão da lógica territorial e da lógica capitalista é importante. E aí os gestores têm que ser considerados. Né? Você pode perguntar se os gestores se resumem, né? Hoje em dia, simplesmente ao Estado. O Estado é um lugar, por isso que eu falo, geólogos, juristas, são gestores territoriais por excelência. Né? Agora, talvez devêssemos analisar essa fase mais recente, onde o papel das corporações, né, também se roubando essa prerrogativa que seria tradicionalmente dos Estados. Mas isso já seria parte do próprio neoliberalismo, que é a fluidez do capital. Né? E ao mesmo tempo vai perguntar até que ponto o capital, por exemplo, até que ponto o capital norte-americano não se beneficia do Estado chinês pelas ofertas de ganhar dinheiro que oferece no espaço chinês. Então, aí, a soberania chinesa, territorial, é fundamental para a acumulação de capital dos monopólios norte-americanos. Olha que paradoxo. Não é paradoxo. Porque o Estado garante aquela vantagem competitiva que é dada pela não competição. Ou seja, eu te dou a prerrogativa de você estar aqui, explorar aqui. Enquanto você tem essa vantagem, nenhum outro tem, você tem o monopólio. Então você tem uma vantagem competitiva que vem da não competição, que vem do monopólio. E quem dá o monopólio? Quem tem a prerrogativa de fazer isso? Em nome de interesses outros? É o Estado. Aí você vê que, por isso que, paradoxalmente, né, lá desde a geografia, essa questão não estava mais insinuada do que clara para mim. Né? Quer dizer, estava mais insinuada essa questão de que, quando eu brinco com o Marx dizendo, o capital não tem pátria. Né? O Marx diz, o capital não tem pátria. Mas como é que se explica que exatamente no período quando o capitalismo avança sobre o mundo de maneira cada vez maior, depois de 1492, e sobretudo a partir da Europa, você foi criando cada vez mais estados. Bom, o Estado não tem pátria, o que mais se cria são pátrias. Olha que é paradoxo, então o capital não tem pátria, mas por que o capital precisa disso? Porque precisa da renda. Então essa ideia de que o capitalismo é competição é uma falácia. Ele depende dos monopólios. E do monopólio, sobretudo, aquele que não vende nenhuma prerrogativa de criatividade, de tecnológica, né? A tecnologia de poder, é o Estado controlando. Isso me parece interessante, essa reflexão. Como é o nome do texto do Arrighi, Carlos? O texto do Arrighi, onde ele fala isso, é o longo século XX. Logo no início ele fala da lógica territorialista e da lógica capitalista. Mas isso vai ficar claro em textos do José Luiz Fiore, que vai insistir nisso, né? Mas quem usa a expressão lógica territorialista e lógica capitalista é o Arrighi, que é o que eu saiba, e Giovanni Arrighi, nesse longo século XX. Onde é um parágrafo, uns 2 ou 3 parágrafos que ele fala isso. A gente estuda esse texto, hein? A gente estuda esse texto lá na graduação, né? Ele é um cara interessantíssimo para essas discussões. Aí, continuando com esse debate, Carlos, há uma coisa que eu acho que a gente deveria colocar muito bem claro no texto, é o tema do setor financeiro e todo o crescimento de movimento de dinheiro fictício e tudo que isso significa, por exemplo, com o tema dos capitais buitres, capital de China, ou
capitais que estão fazendo grandes investimentos em terra, em todo o mundo, não? Então, são os setores, os fundos de pensões. Eu não posso caracterizá-lo muito bem, mas eu tenho a percepção de que esse setor econômico não baseado nos processos mercantis, mas nos processos financeiros, tem uma grande influência sobre as decisões, sobre as possibilidades de mudança dos governos. Há uma pressão muito forte do setor financeiro sobre os estados, sobre os governos, sobre investimentos específicos, compra de terra simplesmente para acumular capital, que acho que no texto em geral não está muito presente. Isso aí é importante assinalar, até porque vai pegar toda essa fase mais recente, que vai ser mais explicitamente exploração de recursos naturais, esse processo de reprivatização vai estar associado a isso. Isso é importante. Agora, aqui tem um texto do Armando Bartra, o primeiro texto do Armando Bartra, que ele vai caracterizar essa fase atual do capitalismo financeiro rentista. E aí, junto com o que eu estava dizendo antes, né? São capitais que estão voando no mundo, capitais que são, né, papel que compra papel, né? Mas ao mesmo tempo, né, eles vão correr para comprar terras, né? Vão começar a criar novos setores. Isso vai ter problemas até na crise alimentar, vai ter implicação na crise alimentar do planeta, né? Porque os caras vão comprar terra para produzir etanol, em vez de estar produzindo comida, ou então para controlar, monopolizar também a produção de comida. Né? Vão, por exemplo, de repente se apropriar de minas de carvão, minas de ferro, minas de cobre, né? Mas aí passa a ter que viver de renda, porque é uma forma de captar riqueza a partir de um monopólio, seja da terra, seja de recursos que estão associados à terra, enfim, minérios, por exemplo. Era um pouco o que explicava o professor que veio da Colômbia, o que acontece na Orinoquia, não? Que muitos capitais chegaram, compraram terra, não produziram absolutamente nada, mas 3, 4, 5 anos depois começaram a vender para empresas brasileiras, ou para empresas colombianas, ou para empresas de mineração. Então, só o processo de intermediação significou multiplicar o processo de... Provavelmente, informação privilegiada que tinham, que abrir uma carreteira, que abrir uma hidrovia, que abrir uma represa. Quem é que tem essas informações naquele lugar? Quando você compra, você vai ganhar o quê? Uma renda diferencial. Ninguém tinha essa informação. Aí o cara começa a comprar terra naquela região. Por que vai comprar terra na Orinoquia? Há 30 anos atrás, é um maluco. Aí o cara compra, 3 anos depois, está abrindo uma carreteira. O cara tinha essa informação. Isso aí depende do quê? De quem decide que vai ser aquela carreteira, vai passar por ali ou por lá. Não é o capital que decide isso, é o Estado. Mas o cara que tem informação que vai ser por ali, ele compra a terra. E vai passar por uma renda diferencial, porque essa terra passa a valer mais do que aquela terra dali. Ao mesmo tempo, o capital financeiro empresta dinheiro para que essa carretera seja... Exatamente, exatamente. Ele é o cara que antes tinha comprado a terra, que ajudou a fazer a gestão territorial, né? Fez a gestão territorial. E depois ainda compra as terras e ganha renda. Isso que o Bartra vai chamar de capitalismo financeiro rentista. Isso já no texto que vai publicar com o nosso livro, né? Aquele capítulo, lembra que eu falei? A partir da página 102 ou 122, lembra que eu falei para vocês? Leiam. Eu acho que ele não vi nenhuma, todo aquele debate que a gente fazia da acumulação primitiva, aquele debate todo, esse texto do Bartra vai na veia, vai no ponto. Para a melhor caracterização que eu já vi sobre isso. Que é um capitalismo financeiro, que tem o dinheiro com compra de papel, mas ele se territorializa, ele compra. E quando ele compra uma mina, um recurso em mina, ele vai ter um monopólio dali. Entendeu? E a partir daí vai ganhar muito dinheiro. Mas não é a mina em si, aquela mina, quando é vendido, mas como eu tenho preço de monopólio, né? Eu tenho monopólio, eu controlo esses recursos, porque são recursos, na verdade, que são facilmente monopolizáveis, porque eles já implicam uma concentração no espaço. Porque qual é a definição? Isso é importante também do ponto de vista teórico, físico e social e político. Por exemplo, você pega um paralelepípedo, esse de rua, né? Ele tem todos os minérios praticamente. Quartzo, ferro de espato, tem tudo ali. Só que em proporções tão ínfimas que você não vai explorar o fio de espato na rocha de vidro. Seria o custo energético para fazer isso. Agora, quando você encontra uma concentração natural
de feldspato, ou de ferro, ou de manganês. É como se a natureza juntasse e te desse uma vantagem. Você já não precisa gastar tanta energia, não gasta tanta coisa. Então para quem adquire o controle, quem controla isso, e aqui não tem em qualquer lugar, por isso chama-se jazida, ou uma mina. Né? Então quem compra, aquilo ali tem um monopólio de uma concentração de um recurso que não se encontra normalmente. Então você passa a exigir, você passa a ter, por isso quando o Estado é quem faz isso, olha só, mais uma vez é o Estado que cria o Código Mineral. E cada vez mais o Código Mineral, na América Latina toda, é o mesmo código. De 92, 93 para cá. Isso está na minha geografia da dispossessão. Na América Latina, a integração na regional é a nova geopolítica da dispossessão. Eu mostro isso. Todos os países da América Latina têm o mesmo Código Mineral. Como é que surgiu isso? Os intelectuais lá do Banco Mundial, a nova normatividade, a nova regulação. E os Estados é que são condição para isso. Quem é que vai criar a normatividade? É o Estado. Quem é que vai fazer a gestão territorial? É o Estado. Mas cada vez mais o Estado está capturado pelos interesses das corporações. Então essa sensação de crise da democracia que a gente tem. 11h30 se conseguiu chegar aqui na terceira página, é isso? Como vamos? Estão bem? Parar, cansado? Parar. Está esgotado, Carlos? Uma chuva de perguntas? Não, para mim é bom, porque vai me obrigando também. E a gente tem que, esse texto aí pode ser aberto, né? Vamos abrir. Sim, e depois a gente revê aqui o vídeo entre todos e a gente vai começar a complementar o texto. Isso já vai sendo o próprio texto para a publicação muito melhor, né? Tá bom. Agora, se quiser, paremos e... Vamos fazer uma pausa? 5 minutos?